Sem Tabu Podcast. Está começando mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê! Para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você é inscrito, deixa aquele joinha para ajudar o canal a crescer, beleza? Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu tenho até vergonha de conversar com ele, de tão inteligente que ele é. Nós temos um filósofo hoje. Tudo bem com você, Marcos? Tudo bem, obrigado pelo convite e desculpe se eu frustrar suas expectativas de tanta inteligência. Pode ter certeza que o que vier de você a gente vai ficar feliz, né, Dê? Mas agradeço muito o convite, essa oportunidade, é um prazer muito grande. Muito obrigado. E para quem não te conhece, quem que é o Marcos Alexandre? Olha, a pergunta é boa, viu? Se alguém É filósofo, souber, né? se alguém souber responder, pode mandar lá para mim, pro meu WhatsApp, né? Mando essa resposta. Bom, mas vamos em coisas práticas, né? Porque responder quem eu sou talvez seja a pergunta mais difícil que eu possa enfrentar na minha vida. Bom, Marcos Alexandre, eu diria que é um professor. Não tem coisa que mais me orgulhe de ser do que ser professor. Eu sou formado em filosofia, sou formado em teologia, tenho pós-graduação em ensino de filosofia, em ciência da religião, e eu sou praticamente professor. É isso que eu gosto de ser. Se eu pudesse dizer uma coisa, além de professor, eu sou alguém que é apaixonado pelo conhecimento. Inclusive, falo muito isso para os meus alunos, né? Quando me perguntam por que eu fui estudar filosofia, eu sempre falo que eu queria ser inteligente. Falo isso com humildade, não é nem com orgulho. É porque eu sou caracterizado por isso, pela busca do conhecimento. Então, talvez seja essa a melhor apresentação que eu possa fazer de mim mesmo. Marcos, o filósofo, ele ocupa-se em pensar, né? Então, o filósofo está sempre pensando e exteriorizando isso através das palavras e tal. E o professor de filosofia, o que ele qual o seu objetivo na sala de aula? É ensinar o que para os alunos? Ou é justamente ensinar a pensar também? E como que os alunos recebem a aula de filosofia? A pergunta é muito boa. Veja, a função do professor de filosofia é fazer pensar, como você mesmo disse. E convenhamos que isso talvez seja a maior dificuldade hoje da nossa educação. Não de hoje, dos últimos tempos. Há um texto muito interessante de um filósofo alemão, Theodor Adorno, que se chama Educação após Auschwitz. E ele fala que nós corremos um grande risco de repetir na humanidade as atrocidades da guerra. E ele vai dizer que a resposta, ou melhor, a solução para que isso não aconteça é exatamente a educação. Só que uma educação que faz pensar. E aí ele denuncia no texto dele, que ele chama de processos de semi-formação. O que é isso? Você ensina para as pessoas agirem mecanicamente. Então hoje, no nosso tempo, na nossa escola de hoje, o que o aluno mais quer é copiar. Passar de ano. Ele quer a resposta. Mas qual é a resposta disso, professor? Qual é a resposta dessa pergunta? E quando a gente chega dizendo que não tem resposta, e eu falo muito para eles, a filosofia não é uma ciência de respostas, isso é química, isso é matemática, com todo o respeito, né? A química é matemática. A filosofia é uma ciência de perguntas. E eu falo para eles, olha, vocês nunca esperem de mim uma resposta. E aí até faço uma brincadeira com eles. Quando vocês me perguntam, o que o senhor acha disso? Eu falo, o que eu acho não te interessa. Porque, de fato, o caminho que eu fiz para responder determinadas perguntas não interessa para o meu aluno. Ao aluno interessa a abertura de perspectivas, a apresentação de alternativas, para que ele faça o próprio caminho. E convenhamos, isso não é fácil. Né? Não, se eu fosse seu aluno, na hora da prova eu ia falar assim, não espere de mim respostas. Imagina! Aqueles vêm, né? Quem sabe ganharia uma boa nota, Né? Tá vendo? argumentando a sua resposta, né? Por favor. E assim, é meio assim, esquisito quando eu penso, e é uma opinião minha, que eu vou fazer uma faculdade de filosofia porque eu quero aprender a pensar. Pensar não é uma coisa que deveria ser natural?
Não é uma coisa, ou é uma coisa que também é uma construção que vai tempo. O que, que é esse pensar? Porque uma coisa é pensar, outra coisa é você pensar corretamente com senso crítico, né? É natural, Alexandre, é o pato que sai do ovo e vai nadar. Isso é natural. É o filhote de abelha que já faz o mel. Pensar não pode ser natural. Ter neurônios é natural, né? A não ser em casos de fetos anencefálicos, né? Que aí é um problema médico. Todo mundo nasce com neurônio. Agora, você saber pensar é um processo de construção. E não é de uma hora para outra, porque senão a criança seria gênio com meses de idade, com um ano, e não é. E mesmo aquelas que são hiperdotadas, elas terão oportunidade de ampliar os seus conhecimentos. E a sua pergunta sobre a faculdade de filosofia, ela é importante porque para aprender a pensar, mas especialmente para você receber uma bagagem, o que a gente gosta de chamar de patrimônio cultural da humanidade. Então eu recebo porque o mundo não começou comigo. Eu não sou Adão. O mundo não começou comigo. Existe gente que já pensou. Existem pessoas que já estabeleceram formas de pensar e de abordar. E eu devo conhecê-los não para repetir, mas para poder me apropriar daquilo que deve e trilhar novos caminhos, exigidos pelos novos tempos. Então, a faculdade de filosofia, com uma própria abordagem no ensino médio, a partir da história da filosofia, em várias questões temáticas, é para que o aluno veja que questões que nós estamos discutindo hoje já foram pensadas pela humanidade. E em cada tempo, em cada período, a humanidade deu a sua resposta. E nós não precisamos repetir, mas podemos nos apropriar do que é devido e nos lançar para o futuro, dando respostas novas para tempos novos. Eu acho muito interessante, eu gosto muito do escritor Paulo Coelho, eu sou fã, já estive com amiga ele, dele, sou né, amiga Chique? dele. E assim, ele tem um livro chamado Manuscrito Encontrado em Acra, que seria um manuscrito que foi achado de 1000 anos atrás. E ele coloca as questões desse manuscrito, você vê que as questões que afligem o ser humano são as mesmas de 1000 anos atrás. Mudou muito pouca coisa, sabe? As inquietações e por que é assim e não assim. E uma pergunta, Marcos, agora. As pessoas valorizam muito os formados, né? As pessoas que estudam exatas, ou engenheiros, médicos, ou mesmo de humanas, advogados, administradores e tal. E as pessoas não valorizam muito as ciências humanas, letras, filosofia, e mais ou menos são, né, a base da nossa sociedade, elas ajudam a formar a base da nossa sociedade. A filosofia é das ciências mais antigas que existem, né? Que é bem antiga, assim. E qual a importância da filosofia na sociedade que você vê? E como lidar com essas pessoas, principalmente nessa fase que a gente está vivendo aqui no Brasil de ódio, de intolerância, né? De ignorância mesmo, e de tantas fake news, tanta maldade, tanta história construída para destruir reputações, destruir pessoas. E quando a gente sabe pensar, a gente discerne mais ou menos o que é certo do que é errado. Fala, não, isso daí é mentira, isso não pode ser verdade e tal. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o porquê desse preconceito da sociedade e como lidar com isso. Certo. Veja, tem a impressão que nós estamos num momento de muito pragmatismo. Então, você pergunta para o adolescente, para o jovem, o que ele quer ser, a resposta vai ser, eu quero ser aquilo que vai dar dinheiro. E, infelizmente, pensar não dá dinheiro. Pensar dá problema. Exatamente. Para citar o Guimarães Rosa, que diz que tudo que é pensado dói. Então, quer dizer, e convenhamos, nós estamos num país que não valoriza a pesquisa. Então, se você vai fazer a faculdade de filosofia, eu tive a alegria de uma aluna minha do 3º ano do ano passado ter mudado depois que começou a estudar comigo de curso e foi para filosofia, passou na Unesp, vai estudar em Marília. Quer dizer, mas nesse ambiente nosso atual, você estuda filosofia para ser professor. Porque eu vou ser pensador na sociedade? Eu vou ficar por conta de uma universidade para poder fazer trabalhos de pesquisa, de aprofundamento? Nós não temos financiamento público para essas coisas. Então, aí está um problema. Porque você tem uma desvalorização do professor. Nós tivemos esse ano
desde o ano passado, mais intensamente esse ano, toda uma remodelação do ensino médio no Brasil, especificamente em São Paulo. A maioria das escolas não tem professor, porque não tem gente se formando, fazendo licenciatura, porque você tem uma profissão muito mal valorizada e não é atrativa. Mesmo que às vezes é atrativo pensar, como que eu vou viver? Porque ninguém vive de pensamento. Não dá pra chegar no banco, ó, quero pagar um boleto com... Com pensamento, não vai. Né? Vou te trazer frases do Sócrates, isso não vai pagar o boleto. Então, quer dizer, para responder a sua primeira pergunta, nós vivemos num momento pragmático. E que nem todo mundo, ou pouquíssimas pessoas, podem se dar o luxo de estudar pelo prazer de estudar. Quem faça isso, mas são raríssimas na sociedade. É gente muito elitizada, que tem um patrimônio já de família que mantém a pessoa viva, né, economicamente. Então, esse é o primeiro problema. Pragmatismo. Agora, como romper, né, que é a sua segunda pergunta, como romper com isso? E qual o efeito da filosofia no mundo? Olha, é um efeito demolidor. Começando esses dias a aula com as primeiras séries do ensino médio, eu dei para eles o exemplo de um abridor de latas. E falei, olha, o abridor de lata é isso que a filosofia tem que fazer com você e com a sociedade. Ela tem que abrir a sua mente para explodir o que tem dentro de você. E talvez por isso que pensar seja tão complicado, porque as pessoas querem viver de segurança. As pessoas querem viver de coisas definitivas. As pessoas querem viver de fundamentos solidíssimos. E quem que está disposto a viver nas incertezas que advêm do pensamento? Então, você gerar em pessoas e na sociedade cabeças abertas por esse abridor de latas, mas não para você comer o que está dentro da lata, mas para que aquilo seja jogado fora. Você falou de senso crítico, né? O contrário de senso crítico é senso comum, que é aquele feijão que está lá na lata, na prateleira do mercado, e quando você abre aquilo, tem que jogar fora, a única coisa que você teria para comer, a única coisa que te garante a barriga cheia, usando essa metáfora, não é qualquer um que está disposto. E a filosofia, então, ela tem na sociedade e em cada pessoa esse efeito de jogar fora as suas certezas. De jogar fora as suas certezas. E é difícil, né? Porque aí você tem que desconstruir tudo aquilo que você acreditava ser certo, né? Exatamente. E aí, como que vai ser agora? Vou narrar aqui uma tirinha do Carlos Ruas, é um site muito interessante chamado Um Sábado Qualquer. E ele coloca Deus conversando com Sócrates. São 3 quadrinhos. Aí, no primeiro quadrinho, Deus fala assim para Sócrates: Sócrates, o que eu preciso para ser filósofo? Aí Sócrates, no segundo quadrinho, responde: você precisa renunciar a todas as suas certezas. E no último quadrinho, Deus vira e fala: por que será que a filosofia, de repente, ficou tão chata? Porque quem quer renunciar às suas certezas? Quem quer viver aberto para novas possibilidades? Então, isso gera um mal-estar na sociedade. Isso gera... Ainda mais no mundo da verdade, né? Que todo mundo tem uma Exatamente, opinião, todo mundo quer falar, né? Então, é muito mais difícil, né? Claro. E aí, entra o problema que vocês citaram e pediram, eu já estava me esquecendo, que é o problema desse ambiente nosso de fake news, de ambiente de ódio dos discursos, esse ambiente em que as pessoas impõem suas verdades com muita facilidade. Isso só acontece porque nós estamos numa sociedade que não pensa. Porque o diálogo, ele é pressuposto do pensamento. Porque a verdade não mora em mim. Isso é Habermas que fala, um filósofo que está vivo. Filósofo que está vivo. Nasceu em 1929, alemão. Ele diz: a verdade não está em mim, a verdade não está em você. A verdade está nesse espaço vazio que nós criamos entre nós. E se eu chego impondo a minha verdade, que possibilidade tem de pensamento? Nem meu, nem seu. Porque já bloqueia, né? Exatamente. Exatamente. Então, esse esforço filosófico, até para remodelar essa nossa sociedade tão violenta, com discursos tão destrutivos, é a gente implementar cada vez mais o diálogo. Mas não o diálogo de quem grita mais. O diálogo que eu falo, você escuta. Você fala, eu escuto. A gente tenta entrar em consensos, tenta buscar perspectivas novas, escuta terceiros e quartos e quintas pessoas. Porque esse deve ser o processo da criação do conhecimento, que é a busca da verdade.
E eu lembro muito, né, da escola, né, alguma coisa que eu lembro de filosofia, que tem muito a ver com a questão da ignorância, de querer ficar na ignorância, que é o mito da caverna de Platão, né? Que a pessoa ela prefere ficar na sombra do que sair da caverna e viver a realidade. E é isso mesmo, né? A gente fica na sombra da nossa própria ignorância, né? Porque, de certa forma, algumas pessoas falam, né, que a ignorância é uma bênção. Porque a partir do momento que você começa a saber das coisas, você começa a se comprometer. E aí, não dá pra ser muito feliz, né? Sabendo de tudo, assim. Então, o que você acha? Você acha que dá pra ser feliz sabendo, lidando de frente com uma realidade? Ou com a verdade, entre aspas? Os inteligentes sofrem mais? Ah, isso com certeza. Isso sem dúvida. A ignorância é uma bênção para o bebê, né? Para o bebê. A ignorância é uma bênção para o bebê. Não para mim. Para mim, ela é a minha destruição. Porque se eu pressuponho que não quero entrar num processo de conhecimento, que eu prefiro a ignorância, eu estou renunciando ao controle da minha própria vida. Eu estou renunciando à minha capacidade de discussão. Eu estou renunciando à minha liberdade, à minha autonomia. Então, o que vai sobrar lá na frente? Marcos? Tudo, menos isso. Não vai sobrar nada. Então, ele é boa para o bebê. Agora, que é dolorido, é um processo dolorido. Lá, o Evangelho já diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu quero ser cobrado muito. Eu quero ser cobrado muito. Meu pai, numa mentalidade muito capitalista, ele fala que iria pagar 10 mil reais de imposto de renda. Porque, obviamente, ele ganharia muito mais. Eu gostaria de ser cobrado, numa visão filosófica e não capitalista, eu queria ser cobrado muito. Eu queria deitar e morrer de tanta tensão nervosa de pensamento, porque é sinal que eu estou o quê? Aberto a novas questões, eu estou aberto a novas escutas, que eu estou solidário às dores do mundo, que eu estou atento ao sofrimento das pessoas. Então, quer dizer, você perde, entre aspas, de um lado, você perde ignorância, você perde sossego, você perde essa vida de bebê, né? A zona de conforto, a zona né? de conforto, né? Tá muito em voga falar isso hoje. Mas você ganha em autonomia, você ganha em liberdade. E a liberdade tem um peso, tem uma consequência, que é, de fato, esse sofrimento, né, que nós estamos chamando, mas esse comprometimento com aquilo que se pensa. E como que eu sei, por exemplo, que eu não estou sendo só reproduzindo aquilo que a sociedade está me tá colocando em mim? Porque assim, porque a gente vive numa sociedade e a gente tem costura, a gente tem costume, foi dado uma educação, a AD também. Como que eu sei que, de certa forma, eu tô pensando por mim mesmo ou só não tô repetindo aquilo que está sendo me dado? Como que as pessoas vão saber? Porque às vezes a pessoa acha que tá vivendo, que tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem, né? Mas aí como que a gente vai perceber isso? Eu posso te dar um exercício para você fazer. Faça um dia de noite, faça uma lista de tudo que você fez no seu dia, a começar do seu acordar, que se foi pelo relógio despertador, já não foi por sua vontade. Já ferrei, já começa a ser, né? É um bom exercício. Uhum. Coloque a lista tudo e veja. Dê os motivos pelos quais você fez cada coisa. Agora, a gente tem que ter também uma consciência ampla, obviamente. Eu acordei hoje cedo com o despertador, mas isso não foi uma violência contra mim. O despertador me obrigou a acordar. Para a gente dar um exemplo simples. Mas eu já tinha decidido acordar. E eu acordo com toda a alegria e entusiasmo possível. Mesmo na segunda-feira de manhã? Impressionante. Mesmo na segunda-feira. Eu amo. Tá contraditório, você é filósofo, você não pode, feiras. Acordar feliz assim. Acordo. Acordo feliz para pensar e para sofrer depois. Mas então, assim, a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, você tem as regras de trânsito. Então, parar no semáforo seria um ato de obediência cega que tira a minha liberdade? Não. Se eu paro mesmo quando não tem o radar perto. Se eu paro por respeito à norma social, à convivência social, compreende? Estou dando alguns exemplos para ver. Nós somos capazes de não ser reprodutores à medida que nós assumimos práticas e comportamentos sociais autonomamente. Eu respeito vocês, não porque podem me chamar de mal educado depois, é porque eu estou convicto de que o tratamento humano tem que ser baseado no respeito. Eu não vou assediar você quando a gente sair daqui
porque você pode me denunciar e eu ir preso. É porque eu sei respeitar a mulher. E a minha consciência me impede de fazer isso. E mesmo que a sociedade não visse ou eu te assediasse de tal forma que te impediria de me denunciar, mesmo assim eu não faria. Porque eu te respeito. E compreendeu? Eu estou sendo autônomo, eu estou sendo livre. Então, esse raciocínio a gente tem que fazer em todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso que eu dei a ideia do exercício. Faz a lista e veja quais os fundamentos, quais os motivos pelos quais você fez as coisas que você fez. Que você pode trabalhar, sou livre para trabalhar, fica emburrado o dia inteiro, fica dando patada em todo mundo no serviço. Alguma coisa está errada. O serviço está sendo um fardo para você. Então você está indo na onda. Agora, então eu vou deixar de trabalhar? Não. Eu preciso compreender os motivos, criar motivações para aquela ação. Por aí. Marcos, quando de fato surgiu a filosofia? Quem foram os primeiros filósofos? E foi em qual contexto histórico? Foi junto com a escrita, ou foi antes, ou foi logo depois? E antigamente, né, os filósofos eram muito respeitados, eram como, né, eram sábios, gurus, né? eram Tipo... gurus, faziam estátuas em homenagem a eles, né? E o que a gente pode resgatar desse tempo para hoje? Como que a gente pode resgatar esse respeito, essa consciência da importância da pessoa sábia ali na sociedade, né? Dando um apoio, um suporte, uma guia e tal? Ok. A filosofia ocidental, a filosofia grega. Infelizmente, a gente não estuda filosofia asiática, filosofia africana. Isso ainda está muito distante do nosso universo aqui, né? Nossa filosofia ocidental, grega. A filosofia grega, ela surge no mundo grego. É até errado dizer que surge na Grécia, porque a Grécia não existia. Então, surge daquele ambiente grego. Inclusive, os primeiros filósofos surgiram no que hoje é a Turquia, que é ali na região da Jônia, cidade de Mileto, Tales é o primeiro deles. Que legal. E os primeiros filósofos surgem se contrapondo àquela explicação mítica. Eu penso que o surgimento da filosofia garante a sua atualidade em qualquer época. Porque numa sociedade mítica, em que as divindades decidiam tudo e definiam tudo, você tem um ser humano de braços cruzados, marionete das divindades. Então, vai navegar. Se Poseidon, né, a divindade dos oceanos, não abençoar a minha navegação, meu barco vai afundar. Para casar, eu preciso que Eros me enlace com alguém. E depois, para a esposa ter filho, se Afrodite não abençoar, quer dizer, pode transar à vontade que não vai ter filho. Mais ou menos isso. A filosofia surge para dizer o seguinte: o homem precisa ser autônomo. O homem precisa ser dono de si. Ele pode acreditar no que ele quiser. Ele pode manter a sua religião se ele achar conveniente. Mas ele não pode, como que dizendo, entregar para os deuses aquilo que compete ao homem fazer. E compete ao homem decidir a sua vida. Compete ao homem definir os rumos da sua existência. E aí um detalhe que está ligado ao surgimento da filosofia, porque a filosofia surge junto com a democracia. Olha que legal. Isso é muito interessante. Tudo a ver, Atenas né? estava começando a construir a democracia quando a filosofia começa a surgir, porque eles começam a perceber: nós não podemos ficar dependendo dos deuses, nem para a nossa vida privada, casamento, navegação, né, reprodução, nem para a vida pública. Porque a cidade tem que ser dominada, conduzida pelos cidadãos. Então, o que acontece? Aquele grupo de cidadãos, que eram homens maiores de idade, nascidos na cidade e livres, eles começam a assumir a escrita das leis. O alfabeto surgiu há pouco tempo, né? É muito próximo. Eles começam a escrever as leis, e isso foi um passo gigantesco. Quem começa com isso é Drácula. Até hoje tem expressão, nossa, é uma lei draconiana, que é uma lei pesada. Mas por quê? Porque cada um tinha a lei da sua casa. E esse legislador, o Drácon, ele resolve estabelecer uma lei escrita. E muita gente achou pesado demais. Porque a lei escrita, ela uniformiza a sociedade.
E aqueles que queriam agir por conta própria não queriam. Então você veja, de repente, não é uma divindade que definiu as regras da cidade. Foram os homens. Foram os legisladores. E depois essas leis serão aprovadas pelas assembleias, chamadas de eclesia. São elas que vão aprovar as leis, que serão seguidas pelas próprias pessoas. Então você veja, nós temos um momento muito fértil entre o século VII, o século VI, chegando ao século V, antes da Era Comum, no mundo grego, em que as cidades estão se constituindo de maneira democrática e, ao mesmo tempo, como eu disse, as pessoas querem agora autonomia, tanto para a sua vida privada, como para a sua vida econômica, do trabalho, como para as questões públicas. E então esse é o ambiente da filosofia, que vai dizer para a pessoa, você pode e você deve pensar. A vida tem que estar nas suas mãos. Se vocês não conduzirem, não que os deuses conduzirão, alguém vai conduzir a vida de vocês. É nesse ambiente que surge. Veja aí a atualidade. Né? E é por isso que talvez a filosofia não seja tão valorizada, né? Porque se a pessoa, se todo mundo ter consciência que pode, através do seu pensar, pronto. As pessoas não vão ser tão manipuladas, né? O sistema não vai andar do jeito que deveria andar, que eles acham que deveria andar, né? Você pode ver, falando nisso, que todo sistema, todo governo autoritário, ele cria caso com a filosofia e a sociologia. Você pode ver na história da educação no Brasil. Todas as vezes que os regimes, os governos, tiveram uma tendência mais fechada, mais autoritária, se cortou a filosofia do currículo. Né? Por que será, né? Quer dizer, isso evidencia essa questão. Porque fazer pensar pode gerar muito problema. Pode abalar as estruturas do sistema. Tem até um meme, né? Não um meme, alguma coisa de internet, assim, que fala... A gente vê muito quando tem coisa de movimento juvenil, que fala, o governo não quer que os alunos pensem, porque alunos que pensam pode derrubar o governo. E a ideia é essa mesmo. Bem isso. A ideia é bem essa. E você também é formado em teologia, né? Eu acho que, se eu não me engano, você queria ser padre. Fui. Você foi... vamos entrar... Como assim um filósofo e a igreja, a religião, que para muitas pessoas é um sistema de alienação. Não estou afirmando, mas algumas pessoas acham isso. Como que entrou essa questão da religião da sua vida? Você foi padre? E como que se deu isso? E assim, só complementando, você falou lá atrás que a filosofia surgiu como um contraponto às divindades. E aí, como que fica essa união na sua vida, na sua cabeça? Como você separa e como você junta isso? Só corrigindo, eu não disse que foi contra as divindades. Não, né? Foi contra contraponto. um contraponto a essa ideia de que a divindade Sim, determina a vida. Sim. Só para deixar bem claro. Beleza. A pergunta não precisa nem ser por ser padre. Podia ser... Alguns falam, mas você é católico, você reza e tal. A minha resposta é sempre a mesma. Eu sou um católico inteligente. A questão é essa. Eu sou um católico inteligente. E sou bíblico. Porque está na carta de Pedro. É preciso dar razões para a sua fé. Isso é fundamental. Isso é Bíblia. Mas a fé não é tipo... diferente do ato de pensar? Por quê? Por exemplo, quando você coloca a fé, você já está meio que eliminando essa questão do que poderia ser. Então, mas o que é isso? Eis o mistério da fé. Aí pronto, aí a pessoa não sabe pensar porque é a fé. Não é, tô sendo provocativo, né? Mas só para pensar sobre isso. Não é um contraponto aí entre fé e o pensar? Não. O Papa João Paulo II escreveu um documento muito interessante, deve ter sido por volta do ano 2000, né? Ele morreu em 2005, chamado Fides et Ratio, Fé e Razão. E nós já passamos do tempo em que a gente estaria colocando em oposição. A razão, ela é sustentáculo da fé. Agora, chega um momento, por exemplo, você consegue provar racionalmente que Deus existe? Não. Aí nisso eu creio. Pronto. Não vou ficar discutindo com você. Eu creio. Eu tinha uma pergunta aqui, tipo, me comprove que se Deus existe. Marcos, eu também não consigo provar para você que Deus não existe. Então, não tem... Sabe quem cuidou bem disso? Foi o filósofo Blaise Pascal, do século XVII. Ele dizia, a fé é um pare, é a expressão que ele usava, é uma aposta. A fé é uma aposta. Aí que eu volto.
A fé é certeza? Não. E é isso que muitas pessoas não entendem, porque querem uma certeza matemática da fé. E aí que gera muito problema. Quantas e quantas pessoas eu já escutei me dizendo, olha, perdi a fé porque rezei para fulano de tal se salvar de Covid e a pessoa morreu. Não frequento mais igreja. Quem está errado? Deus? Está errado é a fé dessa pessoa que está errada. Está errado é o pregador, o padre ou o pastor, quem seja, que falou errado para ela. Porque fé é uma aposta que você faz. E você não pode querer como que forçar Deus a fazer as coisas só porque você acha que convém. A questão não é essa. Inclusive achar que Deus vai ficar metendo a mão para resolver os seus problemas. Acho que Deus tem coisa mais importante para fazer. Com Isso certeza. eu posso dar até um testemunho pessoal. Uma vez minha mãe me ligou e falou assim, meu filho, reza para o seu irmão para ele conseguir um emprego. O irmão estava saindo da faculdade. Reza para o seu irmão conseguir um emprego. Eu virei para ela e falei assim, mas mãe, e os outros 13 milhões de desempregados? Isso é fé inteligente. Isso é fé inteligente. Eu não posso achar que porque eu rezo, Deus tem que resolver a vida do meu irmão. Nossa, isso é ótimo. Acho que é a melhor coisa que eu já ouvi sobre Deus e religião. Nossa, porque... mas as pessoas estão fazendo errado, então. Eu também acho que porque, tá tipo, as fazendo pessoas, errado. elas querem Elas salvação acham. e elas estão E elas rezando. acham que Deus é obrigado a fazer o que elas querem. Isso é visão mítica, isso é visão pagã. Isso é visão pagã. Eu vou rezar Santo Antônio para poder me dar um casamento, vou rezar São Sebastião para não cair um raio na minha fazenda e matar meu bezerro, ou no universo mais evangélico, vou pagar meu dízimo para Deus me dar carro. Quantas vezes eu vejo o carro na rua, escrito adesivo atrás, Deus me deu? Para com isso. Deus te deu o carro? Que isso? Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Eu não sou uma mulher de fé. Eu sou até espiritualista. Eu até acredito na existência de um Deus, não como ele é feito normalmente, assim, mas quando o meu gato sumiu no ano passado, eu fiz uma novena para São Francisco. Ele apareceu no segundo dia da novena. Então, Você parou? pode ser. Você parou a Não, eu novena? fiz até o fim. Eu falei, não, o gato apareceu, agora eu vou até o fim. Então, não que eu tenha muita fé, mesmo sem muita fé, mesmo sem acreditar, aquele ritual, aquela força de chamar o gato, aquela esperança do gato aparecer, eu acabei encontrando, o gato apareceu. Veja, eu poderia te explicar isso, porque acontece muito. A pessoa, por exemplo, reza pedindo uma cura e a cura acontece. Isso é evidenciado, isso não tem o que discutir. Mas a oração, ela tem uma, vou explicar isso. Ela tem um efeito de autossugestão. Então você veja. Então não tem Deus na história. Não estou dizendo isso. Deus é o Criador. Diz o profeta Isaías que nós estamos na palma da mão de Deus. Vai acompanhando meu raciocínio. Nós estamos na palma da mão de Deus. Então tudo que nos acontece está sendo acalentado e sustentado por Deus. Então, se você reza para ser curado, a ação é divina. Mas divina mediada pela sua oração. Se você toma um remédio contra aquela doença, o remédio é ação divina, mediada pela história, pela historicidade do remédio. Se você vai numa terapia, né, você é psicólogo, o terapeuta, ele está fazendo uma mediação da ação divina que cura. Compreende que são várias formas que cura? E agora a cura, a vida, a salvação, a plenitude humana, é tudo bênção de Deus. Então, eu posso tanto rezar e o seu gato apareceu, porque olha quanto pensamento positivo você colocou naquilo. Eu acredito nessa questão da força, né? Da força do que você pensa. Mas e tudo isso é de Deus. E tudo isso é de Deus. Eu não diria isso, mas... Não, né, compreende? entendi. Mas nós estamos aqui no ambiente... Entendi. Agora, Da fé. O tema agora é a fé. Uhum. Né? Então, isso tudo é de Deus. O pensamento positivo que você tem em relação às pessoas. Só que lá na igreja, como é que chama isso? Rezar pelo outro. No mundo aqui fora, é ter bons pensamentos para com a pessoa. Tem alguma diferença? E ser bom, se Deus é o Criador, e eu compreendo que o projeto de Deus para nós é a bondade, é a generosidade, é a honestidade, todas as vezes que eu agir assim, eu estou sendo instrumento de Deus e fazendo a vontade dEle. Isso tudo para dizer, não há contradição entre a fé e a razão. Em alguns momentos, talvez, você tem que se silenciar. E aí Santo Tomás de Aquino falava isso. Ele dizia que a teologia, quer dizer, a reflexão sobre a fé,
é uma palavra entre dois silêncios. Primeiro, o silêncio de quem adora o mistério de Deus. Aí fala, tenta explicitar alguma coisa, mas você compreende que você não tem a totalidade. E você tem que fazer um outro silêncio para continuar adorando aquele mistério. Mas você é psicólogo, Alexandre. Diante da alma dos seus pacientes, você tem muitas palavras para dizer? Você não tem também alguns silêncios? Por melhor que você seja na sua profissão? E o silêncio é necessário, né? Você está me compreendendo? Através do silêncio a gente consegue Então, chegar a lugares que... Então veja, não é uma contradição entre a fé e a razão, é uma contradição entre a alma humana, cheia de mistérios e complexidades, e a sua psicologia. Entre o afã de conhecimento dos meus alunos e muitas vezes a minha incapacidade de saber provocá-los, silêncio. E por que que no mundo da fé tudo tem que ser explicado? Se na vida humana não é? Compreende o que eu estou querendo dizer? Então não há contradição entre a filosofia, a razão, o pensar e o ato de crer. Desde que você creia compreendendo, desde que você creia, como diz a carta de Pedro. Mas você crendo, você precisa concordar com tudo que está ali dito? Mas eu estamos crendo em Deus ou crendo na igreja? Não, porque assim, agora eu queria falar um pouco de religião, né? Porque assim, é um instrumento, a religião, as igrejas são instrumentos que hoje na sociedade é o que dita, né? Quando a gente pensa nisso. E eu vejo, por exemplo, que tem muitas palavras, ou muitas ordens, ou muitas crenças que são faladas que não são, se a gente for parar para pensar, não são obras de Deus, né? Então, por exemplo, e aí depois eu também queria falar sobre esse outro tema da homossexualidade, por exemplo. Condena, né? Condena. E aí, ao mesmo tempo que condena, fala que a gente tem que amar todos iguais. Não tá na Bíblia assim, amar uns aos outros menos viado. Não tá. Né, todos iguais. E aí fica... Como que a pessoa ser religiosa, acreditar num Deus, assim, e lidar com essas questões que, de certa forma, não são tão legais ou não são tão coerentes, assim, com tudo aquilo que é falado, assim. E mesmo assim continuar. Porque não dá pra silenciar. Eu entendo. Não, eu acho que não dá pra silenciar diante de algumas coisas, né? Veja, eu acho que há uma mistura que você está fazendo aí que é muito própria das pessoas. Tem nada a ver Deus com a igreja. Inclusive, Dostoiévski fala lá nos Irmãos Karamazov, né, que se Jesus voltar, a igreja vai condená-lo pela Inquisição. Tem um capítulo muito vibrante no Dostoiévski sobre isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus e a igreja não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus e a igreja. Não tem nada a ver. Inclusive, a própria Igreja Católica faz uma distinção muito interessante no latim, na estrutura do credo. Veja, ela fala credo in Deum. E quando vai fazer a profissão de fé na igreja, muda a forma. Credo ecclesiam. Veja que mudou. Eu creio, traduzindo do latim, eu creio em Deus me entregando a Ele. E assumindo o projeto dele na minha vida. Mas essa não é a fé que eu tenho na igreja. A igreja, eu creio nela como espaço de comunidade, como lugar de encontro, como mediadora de Deus. Mas a fé que se tem em Deus, ou que se deve ter em Deus, é muito diferente da fé que se deve ter na igreja. E isso é teologia pura da Igreja Católica. Isso é teologia pura. Agora, por causa disso, você veja, nós temos, e nós já tivemos uma vez a oportunidade de falar sobre isso, nós temos duas coisas na igreja que a gente deve sempre pensar quando a gente fala desses problemas doutrinários. Uma coisa é a doutrina, que é consolidada, e é preciso ter. Você tem que ter regra de trânsito. Tem que ter. Aqui nós temos que ter regra. Não podemos falar os três de uma vez, senão não sai nada, para quem está nos ouvindo no programa. Você tem que ter regra no banco, né? Gente que entra, gente que sai, porta de eletrônica, aquela coisa. Então você tem que ter regra na igreja, porque ela é uma instituição como outra qualquer, como o exército, como a escola. Tem que ter regra. A doutrina é regra, e a regra é fixa. Até porque a regra tem que falar para todos. E você pensa um movimento espiritual que se consolida como instituição e que abrange
todos os países do mundo. Porque você precisa ter uma coisa fixa. Diferente disso é a teologia, que é a reflexão sobre a fé. E aí, prima e irmã da filosofia. Inclusive, toda a teologia católica é feita baseada em filosofia. Todo padre não vai estudar direto teologia, ele tem que passar pela filosofia primeiro, porque ele tem que saber pensar, para depois pensar a fé. Então, a teologia, ela está anos-luz à frente da doutrina. Anos-luz. Anos-luz. E ela está puxando a doutrina. Você pensa numa carroça. O cavalo é a teologia. E ali a parte onde fica sentado o carroceiro é a doutrina. A teologia está puxando. Só que a carroça vai chegar no nível do cavalo 100 anos depois, 200 anos depois. É a dinâmica da sociedade. Você veja, vamos dar outros exemplos, para você ver como é que na igreja você tem reflexos de como a sociedade funciona. Você veja como é o nosso Congresso. Você tem várias tendências políticas, vários matizes ideológicos dentro do Congresso, dos deputados, dos senadores. E você tem os movimentos sociais. Quem está à frente? O movimento social ou o Congresso? O movimento social. A pauta do LGBTQIA+, a pauta dos negros. Quem decide? No final. A lei? O Congresso. O Congresso. É exatamente o que eu estou dizendo. Você tem os movimentos que são muito mais à frente do Congresso. Só que quem estabelece O ritmo, a lei como brasileira, vai o lá. ritmo da convivência humana é o Congresso. Igualzinho a igreja. Você tem os teólogos, você tem os pensadores que estão levando a coisa para frente, que estão provocando. Você vê o movimento negro, provoca, vai para a rua, faz protesto. O Congresso está lá parado. Mas aquilo pressiona o Congresso de alguma forma. A teologia é assim. Porque ela está nas bases populares, ela está tentando ver novas formas de explicar a fé e ela está provocando a doutrina, que vai se modificando, mas no tempo da doutrina. Mas por muito tempo a igreja exerceu o papel de Estado, né? E estava ali intimamente ligada ao Estado. Eu reconheço a importância da igreja na construção da nossa sociedade, porque quando o seu vizinho está escutando lá uma música alta, se você não vai lá e dar um tiro nele, não é por medo da polícia, é por medo de Deus, é por medo da punição, por medo de ir para o inferno. Então, eu acho que essa né, a ideologia, né, a filosofia da igreja acaba fazendo com que a sociedade acabou organizando mesmo a gente, ajudou a fomentar nosso sentimento de humanidade mesmo, né? É de controle, né, E também. de controle. Você sabe, você tem medo do que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer quando você morre. E se a igreja fala que você ou vai para o céu ou vai para o inferno, você falou, opa, eu não quero ir para o inferno, então eu vou me comportar, eu não vou lá matar meu vizinho porque eu quero ir para o céu, entendeu? Então, eu acho que a igreja teve esse papel assim, fundamental na nossa sociedade, na construção da sociedade. E conta mesmo. a sua história de padre, porque você falou que você foi padre, né? Por que você saiu? Como foi Conta os isso? bastidores, Do aquele que a tempo. gente tem Tem pegação? Tô brincando, não Conta. vou falar isso. Vida alheia eu não falo. Que droga. Tchau, gente. Até. Deixa eu só comentar antes ali, eu já dou os bastidores. Deixa eu só comentar antes. Isso aí que você falou, talvez a igreja tenha acertado no resultado, mas errado no método. Ela poderia muito mais, teria sido muito melhor se ela tivesse provocado, não um controle social, mas uma moderação dos apetites das pessoas, das ganâncias e egoísmos que nós temos, mas com um discurso autônomo. E não amedrontando. Né? Só para pontuar. Sim. Ela acertou no resultado, né? Acertou no resultado. Em alguma Daquele parte, jeito. em alguma Ajudou parte. muito, com certeza. E sedimentou uma cultura, etc. Sim. Aí as críticas depois a gente pode ver em outro momento, né? Que não vai dar tempo, Não né? vai Se dar a gente tempo. começar a falar mal aqui da igreja. Mas ela errou no método. O método poderia ter sido melhor. Agora, sobre os bastidores, veja, eu estudei 9 anos, né? E fiquei trabalhando como padre quase 5 anos. Né? Eu trabalhei com turismo no Santuário do Caraça, que é um santuário ecológico e natural. Onde fica? Perto de Belo Horizonte, de Ouro Preto, no alto da muito cadeia do bonito lá. Espinhaço. Do Espinhaço.
E lá é muito famoso, porque tem lá o lobo-guará, que vai lá e come na mão dos padres, no meio. É um hotel, né, do século... Uma construção do século XVIII, início do XVIII, e que perdura até hoje. Trabalhei lá, depois trabalhei nas missões, no Vale do Jequitinhonha, trabalhando com regiões rurais muito pobres, e depois trabalhei numa paróquia no Triângulo Mineiro. E fiz muita experiência diante do sofrimento das pessoas. No meu tempo de estudante, trabalhei com a Pastoral da Mulher Marginalizada, que trabalhava no Baixo Meretriz de Belo Horizonte, ali na Guaicurus, famosa, ali da Hilda Furacão, né? Eu conheço aquilo tudo. Então nós tínhamos um grupo grande que acompanhava as mulheres. Também trabalhei muito com morador de rua, em favelas. Então tive toda uma formação social, pensando de fato a igreja como construtora ou como mobilizadora social para a construção de um mundo novo. Agora, a minha saída, tudo na vida são ciclos. E eu, quando deixei de ser padre, eu tinha fechado meu ciclo. Eu tenho esse sentimento desde aquele momento, em 2012, que eu estava fechando meu ciclo. E modéstia à parte, eu saí no auge. Eu pregava retiro no Brasil todo, para freiras, para religiosas. Eu tinha uma série de trabalhos que eu estava desenvolvendo. Então, eu não saí no momento de crise, assim, de perda de identidade, ou assim, de tamanha frustração. Eu saí porque eu sentia que o meu ciclo estava fechado. É óbvio que havia, assim, alguma frustração, sim, mas essa não era a tônica do meu momento para definir uma decisão como essa. Eu queria encontrar alguém para casar, eu queria ter alguém do meu lado. Ai, né? Por favor. O bastidor é esse, você, né? E assim, você ficou 5 anos, mais 9. Gente... 14. 14. E aí, a questão do sexo? Porque Ué. assim, porque é muito... O sexo é algo natural, né? É algo assim. E aí, não é muita repressão? E aí, quando você acorda de pau duro, como que você faz? Ué, como você faz hoje? Ah, ou eu vou no banheiro, ou eu me masturbo, eu não sei. Eu urino. Porque eu aprendi... Olha a pergunta, né, cara? A gente Porque- tá fazendo aqui, você é muito Porque livre. eu aprendi que é uma questão da bexiga que tá cheia, que pressiona. Ah, né? não, eu já aprendi. aproveito que tá lá, já tô... eu já... São escolhas, né? Eu lido muito mais fácil com isso. Ô Marcos, e por que o celibato? E você acha, por que o celibato persiste até hoje? Isso faz com que a Igreja Católica acabe perdendo padres, né, que acabam se tornando pastores, porque o pastor, ele pode ter a família dele, pode ter a vida dele e tal. E por que você, como você enxerga o celibato e você acha que você vê alguma perspectiva de final de celibato para a Igreja Católica Daqui e tal? uns 100 anos, né? Daqui uns 100 anos. O celibato é uma norma disciplinar, né? E é errado, inclusive, falar que a Igreja Católica, que os padres católicos são celibatários, porque não é verdade. Porque a Igreja Oriental não é celibatária. Os padres do Oriente são todos casados. Os bispos devem ser tirados do clero celibatário. Mas você tem, então, padres de rito oriental, católicos de rito oriental, que são casados. Você tem, por exemplo, padres anglicanos que passam para a Igreja Católica e mantêm suas esposas. Para ver que essa questão é uma questão disciplinar do Ocidente, que remonta lá no século XI, século XII, e que, de fato, ela hoje não reflete mais as necessidades do nosso mundo atual. Né? As pessoas falam muito, os defensores, aguerridos do celibato, mas se o padre ficar cuidando de esposa, de filho, de família, não vai ter tempo para o povo, para a paróquia, mas vai ter muito mais padre. Em vez de você ter um padre por bairro ou por conjunto de bairros, você pode ter um padre por quarteirão, como era na igreja primitiva. É verdade. Era assim. Então, quer dizer, esse raciocínio, ele não pega mais. E hoje há um movimento muito grande na Igreja Católica, o próprio Papa Francisco, ele, assim que assumiu, ele criou uma comissão para o estudo do fim do celibato obrigatório, até uma comissão presidida pelo cardeal aqui do Brasil, o cardeal Umes, que era para discutir isso, né? O Papa Francisco incentivou muito o sínodo que houve sobre a Amazônia para que aparecesse no documento que regiões como a Amazônia poderiam admitir homens casados ao ministério presbiteral, só que não passou na votação final.
Não passou, então. Existe hoje uma grande movimentação na Igreja Católica. Para que os padres se casem? Não. Para que homens casados, os chamados viri probati, homens provados, que esses homens possam também casar, como nós temos já diáconos casados. Não sei se aqui em Rio Preto tem, mas em vários lugares, inclusive lá onde eu trabalhava no Triângulo Mineiro, vários homens casados são diáconos que podem fazer batizado, podem fazer casamento, podem fazer toda a assistência espiritual das pessoas, só não podem rezar a missa. Então, quer dizer, é um processo, talvez daqui a 100 anos a gente chegue lá, mas que está sendo alimentado, pensado, refletido com comissões formadas para isso e com experiências locais nesse sentido. E por falar em casamento, você é muito bem casado, né? Você é um casal doriano, eu só vejo as fotos. Como é lindo, né, ver o amor de vocês, assim. E por que, igual você e seu marido, né? E por que você acha que ainda, em pleno século XXI, e pensando também em filosofia, nessa arte de pensar, ainda a homossexualidade ainda é um tabu? Ainda há tanta resistência pelo modo com que as pessoas se relacionam afetivamente, independente de gênero. E principalmente, né, o mesmo gênero. Por que você acha? Nós temos uma sociedade repressora, né? O filósofo que fala muito sobre isso é Michel Foucault, que inclusive era homossexual, o marido dele está vivo até hoje, ele morreu em 84. E ele trabalha muito a questão das repressões na sociedade. O Foucault fala de instituições de controle, instituições repressivas. E ele fala, não é só a igreja, a família, a escola, a igreja, o exército, as práticas esportivas, tudo isso é repressor. E por que existe essa repressão? Porque a sociedade ela é normatizadora. E todas as pessoas que não correspondem a um padrão normativo, elas são, Foucault fala muito sobre isso, consideradas loucas. E por serem loucas, antigamente você jogava no manicômio. Agora você apedreja. Você mete paulada na rua. Compreendeu? Você faz bullying pela internet, porque você não tem manicômio para colocar tantas pessoas assim. Então, quer dizer, é um movimento muito forte de romper com esses padrões. Eu tenho a impressão que nós estamos caminhando. Só que você sabe que a história é muito pendular e quando você tem movimentos muito fortes de abertura, você tem, por outro lado, movimentos repressores, movimentos que vão fazer uma contra-resposta. Mas penso que nós estamos caminhando melhor do que algum tempo atrás. Exatamente, né? E apesar de tudo isso, ele ainda é escritor, né? Você tem Escreveu vários livros, né? Alguns livros, né? Você trouxe até um livro que eu também participei. Olha que honra, né? E assim, como que apareceu a escrita na sua vida? E quais os livros que você tem? Quais geralmente são as temáticas? Certo. A escrita apareceu como um transbordamento de mim, né? Eu tenho 15 livros, assim, meus. E tem esse nosso, né? Vou mostrar aqui, ó. Ó, a gente já vai fazer o comercial. Vamos fazer o gente. comercial, editado pela editora Livrorama. E tem mais alguns assim que eu sou coautor, né? Como esse nosso, que eu trouxe aqui para mostrar e para fazer a propaganda. É um transbordamento de mim. Porque a gente chega um momento, eu já tenho 40 anos, né? Obviamente que não é tanto assim, mas com 40 anos você tem muita coisa para você falar. E eu sempre pensei, o tempo da sala de aula é muito pouco. O tempo que eu tenho para conversar com os meus amigos é muito pouco. Então a gente tem que transbordar de alguma forma. Uma vez eu escutei de uma mulher, quando eu trabalhava no Caraça, com turismo, aí ficou muito tempo conversando, e ela virou para mim e falou assim, olha, a maior tristeza, ela devia ter uns 70 anos, ela falou assim para mim, a maior tristeza da minha vida é saber que daqui a 10, 15 anos eu vou morrer e a minha cabeça vai morrer comigo. Aquilo marcou muito. Marcou muito. Você deve ter 15, 18 anos que eu escutei isso. E eu falei, e é verdade, a gente tem tanta coisa na cabeça da gente, coisas boas, alguma coisa que não presta também, mas tem muita coisa boa. Quer dizer, tem uns que tem mais coisa que não presta. Você pensa que a Terra vai comer isso tudo, né? Não tem como eu passar para os outros, assim, tirar de mim e colocar. Então a escrita apareceu nesse sentido, como uma tentativa de transbordar. Os meus livros, como é que são? Eu tenho alguns livros bem na linha da filosofia, eu tenho um sobre metodologias de ensino de filosofia, todos publicados pela Livrorama. Tenho um manualzinho de filosofia política para iniciantes, percorrendo a história da filosofia política. Da mesma forma, tenho um de ética para iniciantes.
E depois, durante a pandemia, eu trabalhei muito questão de biografia, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu escrevi 2 volumes, dá umas 1.100 páginas os dois. Coisa básica, Uau. né? São biografias de mulheres, é para ser um livro de cabeceira. Para cada dia, sei lá, e ler um perfil biográfico, uma página e meia de mulheres do mundo, o primeiro volume, e mulheres do Brasil. Ai, que interessante. De fato ficou mesmo. Tem alguma coisa na linha de história, eu quis fazer um pouco, que eu chamei de radiografia do poder, e ver um pouco da biografia de quem ocupou o poder e de quem se contrapôs a quem ocupava o poder. Então tenho 3 trabalhinhos sobre isso também. E agora tem esse trabalho... Não, eu vou contar um pouco essa história. Né? Conte. Eu fui convidado, né? Porque, na verdade, tem uma pedagoga, né? Que ela chama Marlene Pugas, né? Que ela teve a ideia de... Todo mundo já leu O Pequeno Príncipe, né? E como que é o olhar... com de várias pessoas de diferentes áreas, né? E aí, esse livro, na verdade... Que eu vou mostrar aqui, Douglas, pode mostrar aqui? Este livro é O Pequeno Príncipe, Múltiplos Olhares, que tem uma visão de um psicólogo, que sou eu, que tem de um filósofo, Marcos, tem da Maísa, né, que a Maísa ela é socióloga, e tem da Marlene, que ela é pedagoga. Então, como que foi esse trabalho? A gente ficou o ano inteiro lendo, em conjunto, capítulo por capítulo. E Online? Online. Por causa da pandemia? Da pandemia, Que e a gente legal. discutia. Então, era muito rico, porque eu pensava... Nossa, eu não pensava, ele falava da abordagem, eu falei... Era muito intenso, né? Foi um ano inteiro lendo, e aí, no final, se deu esse trabalho, que, assim, é muito lindo, é muito intenso, eu aprendi bastante, né? E como que é bom essa questão da gente... se desconstruir para ver a visão do outro. Eu falei, não, A troca, né? O diálogo é muito bom. então, ó, chama que é O Pequeno Príncipe, Múltiplos Olhares, tá na Livrorama, né? Entrem no site da Livrorama, gente. Vai lá, compra, vai ser um mergulho. E aqui tem um livro dentro dele, para quem você não leu, tem um livro. E depois, cada capítulo tem a visão de cada um. É importante dizer que é uma hipótese, né? É claro que não é, tipo, uma verdade. Mas, assim, como que os nossos olhares viram naquele momento cada capítulo. Então, assim, é muito incrível, assim, e eu garanto que vocês vão gostar, né? Ai, que legal, quero ler. Minha próxima leitura. Vale muito a pena. Porque, de fato, como você falou, a gente fez uma viagem com o Pequeno Príncipe, né? E aí a gente colocou no livro os capítulos originais, né? Como foi escrito pelo Saint-Exupéry, e depois os nossos 4 textos comentando aquele capítulo. E cada um na sua perspectiva. Isso. Eu falei de uma perspectiva muito do inconsciente, que é aquilo, sabe, daquele aviador, o Pequeno Príncipe que tá dentro da gente. Aí, sabe? Não, a gente... Cada um viajou na sua área, assim, então tá bem interessante mesmo, né? E a conversa também tá interessante, né? Mas... Já tá na hora? Não, aqui a gente ficaria 2 horas, Deus. 3 horas, assim. Mas que né? delícia receber você, Marcos. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra pra gente ter você aqui. E aqui, assim, o nosso podcast chama Sem Tabu Podcast. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Pra mim ou pra sociedade? Pra você, pro Marcos. Eu acho que eu já passei dessa fase, né? Com 40 anos, com a vivência que eu tive, né? Entre 2 mundos, entre o mundo da igreja e o mundo Mundano, acho que eu não né? tenho mais nenhum tabu, não. Né? É que você fala assim, 40 anos, né? Porque você teve uma história, porque tem tanta gente com 40 anos ignorante, que né? não- Que eu falo, também que com não 50, viveu com nada. 60, né? Então, eu acho que é importante tudo que você falou dessa desconstrução para ter essa prática do pensar, né? Ô, Marcos, e tem alguma coisa que a gente não perguntou, que faltou, que você gostaria de dizer? Não, acho que não, né? A gente fez um pouco de Deixa eu tudo, pegar a né? minha gente lista perguntou aqui, tudo. né? Não perguntou o que é felicidade, não perguntou o que é justiça, em quem eu vou votar em 2022. Quem você vota? Em quem você Só vota? falta- Quer dizer, então, tem muita coisa que não foi perguntado, mas eu acho que o que foi eu quero conversado perguntar uma coisa. foi bem Eu conversado. quero perguntar uma coisa. Você acha que um filósofo, que é filósofo de verdade, votaria no Bolsonaro? Acho que não. Acho que não. Não tem como quem pensa votar em quem não pensa. Que ótimo isso. Arrasou. A questão é essa, né? Não, Isso, perfeito. Positivo e negativo repelem, né? Perfeito. Repelem. E pra quem gostou de você e fala, não, eu quero seguir ele, eu quero acompanhar, onde que você tá nas redes sociais, os seus livros, como que a pessoa faz? Bom, os meus livros estão na editora Livrorama, né? É só colocar lá meu nome, Marcos com U, Alexandre, que vai aparecer. Esse aqui não está no meu nome, porque é uma outra conta na editora.
tem que colocar Pequeno Príncipe para aparecer. Por favor, gente, ó, eu quero ficar rico. Cansei de trabalhar já nessa vida. Por favor. Mas no Facebook eu sou Marcos Alexandre Mendes de Andrade, no Instagram eu sou @prof. Marcos Alexandre. A gente É vai por ali. deixar na descrição A gente do vai vídeo. deixar. É isso. A gente queria agradecer Obrigada, muito obrigado. Marcos. Eu que agradeço. Foi por bom compartilhar. E a demais. gente percebe que quando você fala, é uma coisa que vem de dentro, né? Sabe quando você vê que a pessoa tem prazer O mesmo? olho brilha até, né? Até a É gente, uma eu quero fazer delícia. filosofia também. Será que eu vou ficar inteligente? Marília, Não tem lá no Unesp. né? Opa, Muito obrigado, assim. obrigada, agradeço. Marcos. A gente se encontra por aí, como sempre, né? Sim, muito obrigado. Eu agradeço muito o carinho do convite e essa oportunidade. Obrigado mesmo, de coração. É Obrigado. isso. E você que tá aí, gente, não esquece, curte, compartilha, manda pros vizinhos, manda pra aquela pessoa que não gosta de pensar muito, pra ver se ela muda de opinião, né? E toda quarta-feira, às 20 horas, entra aqui no canal do YouTube da Detremura, que vai ter um entrevistado muito legal, igual a esse que a gente teve hoje, tá bom? Beijo e até mais. Não esquece o like, pessoal. Beijos. Tchau, até mais.